Olá pessoal e bem-vindos a Eu Quero Ver o Filme, o mais novo podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o Rafael Coelho e comigo hoje estão meus amigos Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme. E Leonardo Wittmann. Olá pessoal. Você deve estar se perguntando, o que é isso que eu estou ouvindo? Pois bem, é um podcast sobre cinema no qual a cada 15 dias nós iremos nos reunir e falar sobre algum filme ou sobre debater algum assunto. Enfim, uma conversa de cinema, uma conversa sobre cinema entre amigos. Antes de mais nada, eu gostaria de nos apresentar. Nós somos 3 amigos de longa data, assim, que vemos filmes juntos já desde a época de faculdade. Nós 3 somos formados em cinema, por isso nós achamos que entendemos alguma coisa, mas não vimos aqui com nenhum intuito de ser autoridade nem nada assim. Realmente é só uma conversa um pouco embasada entre 3 amigos que gostam muito de cinema. Eu, A Rafael gente Coelho... amigo, desculpa só de te interromper, mas a gente amigo há 16 anos. 16 anos. 16 anos, é bastante tempo, e até hoje a gente conversa muito sobre filmes e sobre muitos filmes a gente não chega num acordo. O que sempre é muito saudável e bom também. E esse negócio de não entender, não se pretender a entender de tudo, isso fica por conta do Rafael. Eu entendo de tudo. Cara, eu não queria entregar a nossa idade assim, mas tudo bem, Leonardo. Não, tem que entregar. A gente tem 20 e poucos. Eu tenho 17, fale por você mesmo. Ah, tá, perdão. Mas enfim, eu sou formado em cinema e trabalho com edição de vídeo, editei já alguns filmes como Absoluto, o internacional bicampeão da América, o melhor filme da história já feito. Também editei alguns musicais como o Rapa na Rocinha, o Pouca Vogal em Porto Alegre, Das Aranha em Florianópolis e vários trabalhos variados com audiovisual ao longo dos anos. Alexandre, fale um pouco da gente, do seu percurso até esse momento de superstar. Então, pessoal, eu trabalho com cinema há mais ou menos uns 13 anos. Me formei em cinema junto com os meus colegas de podcast aqui. Trabalhei em várias áreas no audiovisual. Fiz roteiro, fiz figurino, fiz produção, né? Mas o meu foco maior no mercado audiovisual acabou sendo na área de assistência de direção. Foi o que eu mais fiz. Trabalhei em curtas-metragens, né? Trabalhei em séries, né? Muito filme publicitário também. Tenho experiência com atuação, estudei 4 anos de atuação e fiz algumas coisas, né? Atuei em peças de teatro, né? Alguns videoclipes. E também, recentemente, me especializei em metodologia do ensino da arte. Né? Mas o meu foco maior é no cinema mesmo e... Estamos aí para falar desses filmes. O Alexandre na faculdade era aquele amigo que a gente chamava quando precisava de ator e não tinha ninguém. O Alexandre bravamente encarava todas. Era o melhor. Leonardo, fale um pouquinho pra gente do seu histórico até esse momento. Antes de me apresentar, eu só queria dizer que a gente é amigo há 16 anos, mas eu não sabia que o Alexandre tinha se especializado em metodologia da arte. Pra tu ver como são amigos há 16 anos, mas a gente não sabe tudo sobre o outro. É verdade. Enfim, eu sou o Leonardo Wittmann, eu sou roteirista e diretor. Eu roteirizei e dirigi 3 curtas. Desses 3 curtas, 2 eu fui co-roteirista junto com o Alexandre, inclusive. O Rafael editou esses 3 curtas. Que é O Boxeador, Trajeto e os anteriores, nessa ordem. Se vocês quiserem assistir, tem no YouTube. E mais recentemente eu fui roteirista de um curto interativo chamado Colapso, Terra em Chamas, que estreia agora em dezembro numa plataforma de streaming. E além disso eu tenho doutorado em escrita criativa pela PUC e também dou workshops de roteiro para alunos do ensino médio, às vezes da graduação, e também para público em geral. É basicamente isso. Olha aí, esse grande time de profissionais da área vão trazer para você a cada 15 dias análises profundas e muito inteligentes e muito divertidas sobre filmes em geral. E também nem tão profundas e nem tão inteligentes assim, né? Ah, não, eu já falei, isso fica por conta de vocês, eu já falei. Comigo aqui é garantido. Nós somos intelectuais
claramente, como você já pode ter percebido, nós não temos senso de humor, só sempre sabemos falar coisas sérias e profundas. Exato. Mas, antes de dar tchau hoje, eu gostaria de trazer para discussão mas uma conversa mesmo, sobre os nossos 3 filmes que foram, de certa forma, importantes pra gente, também para você que está ouvindo o podcast poder ter uma base do nosso gosto em geral. Eu gostaria de começar com um dos primeiros filmes assim que eu lembro de ter visto, cedo demais pra mim, com certeza, que foi A Hora do Pesadelo, que eu fiquei acordado até tarde, assisti quando era criança e não consegui dormir por meses, quando eu precisava. E me colocou no caminho de gostar de filmes de terror muito. E, eu sou obcecado por esse filme até hoje e acho sensacional. Alexandre, qual é o seu primeiro filme mais importante? Então, eu vou falar o filme, depois eu falo o meu critério, tá? Que é importante. É bem curioso que eu esteja fazendo o podcast com o Leonardo e com o Rafael, e esse filme quem traga sou eu. O filme é As Tartarugas Ninja 2, Yes! O Segredo do Uzi. As Tartarugas Ninja 2, O Segredo do Uzi, ou O Segredo de Uzi, dirigido por Michael Pressman. Tá? Esse filme eu escolhi porque o meu critério foi escolher um filme que representasse a minha infância, um filme que representasse a minha adolescência e uma vida adulta. Esse filme é o filme que representa a minha infância. Porque é o filme que eu mais... É o filme que eu mais assisti quando eu era criança. É um filme que me lembra muito a época das locadoras de VHS. Eu sempre ia no final de semana pegar algumas fitas lá na locadora do Beco. O nome do cara era Beco, não é Beto, é Beco. Locadora em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. E eu sempre pegava esse filme. Todo final de semana eu pegava uns 2 ou 3 filmes. E um deles era sempre Tartaruga Ninja 2, O Segredo do Uzi. E isso, cara, isso mexe muito com o meu lado nostálgico. E é um filme que me lembra muito o meu pai e a minha mãe. Porque a minha mãe me levava na locadora, sempre. E o meu pai, sempre que a gente ia comer pizza, que até hoje é a minha comida favorita, meu pai dizia, a gente vai comer que nem as tartarugas ninja, porque a gente comia com as mãos. Então, vocês podem ver que eu tô falando mais sobre o que o filme representa pra mim do que sobre o próprio filme, que na verdade nem é relevante. Aliás, eu prefiro deixar a imagem nostálgica dele do que revisitá-lo. Go Ninja, go Ninja, go! Go Ninja, go Ninja, go! Mas sobre o filme, eu só queria falar que ele tem um clima meio noturno, assim, né? Ele tem uma coisa meio submundo, eles vivem no esgoto, as tartarugas vivem no esgoto. E tem um destruidor, né? Que é uma coisa que eu ficava com medo do destruidor quando eu era criança, né? E tem a gangue de criminosos com o nome mais peculiar de todos, o melhor nome, que é o Clã do Pé. Tá? Então esse é o meu primeiro filme. Sensacional. Leonardo, qual é o seu primeiro filme mais importante? Então, pra mim acho que não foi tão fácil fazer essa lista inicialmente, porque eu acho que, só para deixar também bem evidente, não é necessariamente os 3 filmes, os melhores 3 filmes que a gente viu na vida, mas os nossos 3 filmes favoritos são os 3 filmes que mais nos marcaram de certa forma. E eu acabei pegando filmes mais recentes. Por coincidência ou não, os 3 filmes foram lançados no Brasil em 2012, e esses 3 filmes eu vi no cinema em 2012. Uau. O primeiro deles é o Drive, com Ryan Gosling e dirigido pelo Nicholas Winding Refn, que até a gente vai falar no próximo episódio de maneira mais detalhada. Spoilers no próximo episódio. Spoilers. O Leonardo é o cara dos spoilers, já vou avisar agora. Ele vai dar trabalho com as minhas anotações de spoilers sempre. Você pode editar depois. Mas o que eu acho que me chamou muita atenção no Drive foi principalmente o clima ali de ser um filme meio noir, passado em Los Angeles, que eu acho uma cidade muito cinematográfica, assim, muito visualmente interessante, com uma trilha sonora eletrônica e também, até nas palavras do próprio diretor, que ele imaginou esse filme como sendo um conto de fadas com música eletrônica. Então acho que essa mistura assim dessa mistura com essa ideia de fazer um filme com essa proposta, e até num filme que parece um pouco quase como se fosse uma atmosfera meio de sonho, assim, me chamou muita atenção. Assim, foi uma experiência incrível ter assistido Drive para mim no cinema,
e quem ainda não assistiu, eu fortemente recomendo, porque é um dos meus filmes favoritos. Pô, eu fui ver Drive junto contigo no cinema e não sabia que tu tava tendo uma experiência transcendental do meu lado, e eu saí, ok, esse filme foi divertido. Eu tava tendo uma experiência transcendental. Meu segundo filme é Jurassic Park. Pra quem não sabe, há muitos anos atrás, antes da pandemia, antes de tudo, a gente ia no cinema sem problema e às vezes o cinema tava lotado. E eu cheguei com meu amigo pra ver na estreia e não tinha mais lugar pra entrar no cinema. Mas o bilheteiro, a gente era adolescente, tinha, não sei, 12, 13 anos. O cara da bilheteria olhou pra gente e diz, o filme já começou, mas vocês podem entrar. Nos vendeu um ingresso, né? Mas vocês podem entrar e fiquem pra próxima sessão. E aí vocês podem pegar lugares melhores. A gente entrou e teve que sentar na escada ali do antigo cinema Baltimore. Ficava na Oswaldo Aranha, um clássico cinema brasileiro que... Brasileiro não, porto-alegrense, que não existe mais, infelizmente. Mas aí a gente entrou e tava na cena que o Tiranossauro ataca os carros. Eu não tinha contexto nenhum pro resto do filme. E aquela foi minha introdução ao Jurassic Park. E eu adorava dinossauros. E fiquei completamente alucinado pelo filme. Vi até o fim, vi de novo. E se pudesse, eu via de novo naquele mesmo dia. Eu acabei vendo aquele filme pelo menos 10 vezes no cinema. Porque todo amigo que não tinha visto o filme ainda, eu levava pra ver. Toda desculpa pra rever, a desculpa pra rever no cinema ainda. E, assim, até hoje é um dos filmes que eu... prediletos, eu vejo... Tu viu 10 vezes no cinema? 10 vezes no cinema, pelo menos. Mais de 10 vezes, com certeza. Vou dizer que eu sabia que um dos filmes do Rafael seria Jurassic Park e eu sabia que um dos filmes do Leonardo seria Drive também. E daí foi um dos filmes que acendeu, assim, minha curiosidade em saber como os filmes são feitos. Eu queria saber tudo a respeito. Vi todos os featurettes que na época passavam na televisão ainda, a gente tinha que ficar ligado pra ver. Descobri como os dinossauros eram feitos, pra mim era assombrosamente real. É um filme que eu todo ano eu revisito e todo ano eu gosto como se fosse a primeira vez. Cara, esse filme na época foi um marco tecnológico, né? Todo mundo falava disso, né? Olha, sinceramente, pra mim até hoje alguns efeitos impressionam 100%. Sim. Exatamente. Mais do que as continuações, inclusive, mas essas a gente prefere não falar a respeito. Alexandre, seu segundo filme. Então, seguindo o meu critério, agora eu falei da minha infância, agora eu passo para minha adolescência. E com certeza o filme mais marcante da minha adolescência, e provavelmente vocês saberiam que esse filme estaria na minha lista, é De Volta para o Futuro, do Robert Zemeckis, tá? Eu não vou roubar aqui, eu tenho que escolher um filme, né? Então eu vou falar seria o primeiro, mas se eu pudesse colocaria a trilogia, né? Porque pra mim é quase uma coisa só. A gente pode abrir pra... vale como dizer a trilogia, sim, porque A trilogia, então, De Volta pro Futuro. É obrigatório. Tá valendo. Então, cara, a minha história com esse filme foi que ele é muito marcante pra mim como adolescente mesmo. Eu descobri esse filme porque um dia, assim, na minha pré-adolescência, eu queria ser grande, eu queria virar uma noite. Eu nunca tinha virado a noite, ficado acordado, né? Daí eu pensei, mas o que eu tô com sono, o que eu vou fazer? Daí eu descobri que meu pai tinha o VHS dos 3 filmes, né? Daí eu pensei, vou ver esses filmes aqui, eu nunca tinha visto. Daí eu assisti e consegui virar a noite vendo, porque a história me prendeu de tal forma que eu não conseguia parar de ver, né? E no dia seguinte, de manhã, bem cedo, eu saí pra caminhar, sei lá, fazer sei lá o quê, só pra dizer, eu sou grande, eu sou um adulto, eu consegui virar a noite. E a partir daí, eu tinha quase como meta assistir essa trilogia uma vez por ano. A partir, sei lá, dos meus 11, 12 anos, teve uma época que eu via uma vez por ano essa trilogia. E, cara, ela me marcou muito. Eu sempre achei um roteiro bem trabalhado desses detalhes das linhas de tempo, sabe? Das diferentes linhas temporais. Eu acho que é bem trabalhado e também é um ícone da cultura pop, né? Tem vários ícones nesse filme, tipo a jaqueta do Marty McFly, o hoverboard, o tênis da Nike automático, que são itens assim que ficaram muito famosos. O filme acabou sendo muito cultuado pela cultura pop. O próprio DeLorean, né? O DeLorean. Esqueci de falar do principal.
E eu vou confessar que hoje eu tenho um olhar um pouco diferente, não tenho tanto encantamento quanto eu tinha quando eu era adolescente, quando eu vejo o filme. Mas ainda acho, sim, um filme muito, muito bom. E não poderia deixar de fora dessa minha lista aqui. Agora é o momento que eu digo que eu só vi o De Volta para o Futuro 1, eu nunca vi o 2 e o 3. Oi? Baca! Como assim, Leonardo? Eu tenho certeza que eu vi o primeiro. O 2 e o 3 eu acho que eu nunca vi do começo ao fim. O 2 eu tenho vagas lembranças de ter ido ver no cinema. Mas assim, eu era muito pequeno e não lembro nada claramente. Eu só sei que... Eu lembro um pouco de canto do DeLorean correndo de índios, que era um teaser que tinha no final do 2. Que, aliás, era uma cena pós-créditos em 80 e poucos, que era muito pouco feito ainda na época. Foi popularizado depois. Sim. Mas, enfim. Leonardo, vamos para o seu segundo filme. Então, meu segundo filme, como eu falei antes, também é um filme de 2012. É um filme um pouco mais... Enfim, também acho um filme bem mais sério, assim, que nem o Drive. Que é o Shame, com o Michael Fassbender e dirigido pelo Steve McQueen. Que acho que é um filme, enfim, que né, trata sobre um personagem principal que tem uma compulsão sexual, mas também um vício em sexo, em pornografia, mas eu acho que é um filme que, enfim, diferente de outros exemplos que a gente poderia dar, que não vai glorificar esse personagem como, sei lá, um cara pegador ou alguma coisa assim. É um filme que trata muito dessa dificuldade desse personagem em se relacionar, de realmente não conseguir ter um relacionamento saudável, assim. Mas o que me chama muito a atenção desse filme é principalmente a atuação do Michael Fassbender, assim. Eu acho que talvez seja talvez não, é com certeza uma das melhores atuações da vida dele, assim, da carreira dele até aqui. E acho também que ele contrastando com a Carey Mulligan, que aliás ela também tá no Drive, né, a Carey Mulligan. Enfim, é um filme muito intimista, assim, mas e da mesma forma que o Drive, um filme que tem personagens que retém muitas emoções, assim, né? Um filme também em parte pouco contido. E desse filme eu me lembro muito de uma cena, assim, que é num bar, que o Michael Fassbender vai com a Carey Mulligan, que a Carey Mulligan faz a irmã dele nesse filme, e a Carey Mulligan tá ali numa cena cantando New York, New York, e nesse momento a câmera enquadra só o Michael Fassbender. E daí durante toda a cantoria da Carey Mulligan, o Michael Fassbender tá bem assim na defensiva, ele vai se abrindo, digamos assim, aos poucos, até começar a quase chorar ou ficar com os olhos marejados, e tu percebe ali o quanto aquele personagem é um personagem sofrido e que tem suas dificuldades, assim. E aquela cena, assim, essa tomada específica me marcou muito, assim, porque pra mim aquilo é, digamos assim, é quase cinema no estado puro, assim. Ele não fala nada naquele momento, o Michael Fassbender, mas só pelo gestual dele, até pelos olhos dele, tu infere muita coisa. Então acho um filme que me marcou muito, assim, acho um filme muito delicado e muito preciso também nas escolhas que ele faz, assim. E consegue pegar muito esse personagem e tratar dele de uma maneira muito muito melancólica e verdadeira. Então esse é o meu voto número 2 para filmes que me marcaram. Eu gostaria de acrescentar algo, mas, cara, eu não lembro desse filme tão claramente assim. Sério? O que eu tô chocado, assim, parte. Que é uma revelação pra mim, é que Leonardo Wittmann não teve uma infância. Pois é, eu só existo a partir de 2012. Não, eu acompanho o relator, acompanho o Leonardo, não tenho muito a acrescentar, só queria dizer que eu gosto muito desse filme, eu acho, concordo com tudo que tu falou, cara. Um filme bem sensível e... Ele é um filme pesado até certo ponto, sim, mas porque o tema assim o é. E, pô, é um dos meus filmes favoritos recentes, assim. Não tão recentes, mas, sei lá, das últimas décadas. Eu só queria fazer um adendo, assim, porque eu acho importante isso de comentar isso também, porque assim, eu acho que pelo menos, eu percebo que eu tenho fases
os meus filmes favoritos, eles mudam de acordo com a fase da minha vida, entende? Então, tipo, sei lá, se me perguntassem há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, evidentemente os meus 3 filmes que mais marcaram provavelmente seriam outros, né? Sei lá, poderia colocar, sei lá, o Batman do Michael Keaton ou algum outro. Eu lembro de uma época que ele diria que seria o Paris, Texas. Paris, Texas, com certeza. Era uma vez no Oeste. Era uma vez no Oeste, Paris, Texas, foram filmes que eu realmente pensei em colocar nessa lista. Eu colocaria sem problema nenhum, mas acho que hoje em dia eu penso mais em Drive e em Shane. Não, sensacional. Isso me nos leva a falar o meu terceiro filme, que vamos voltar no tempo, o ano era 1999. Rafael Coelho era um jovem, estava no colégio ainda. Quando o dia chega em casa e um amigo dele chega e diz: cara, eu fui ver um filme muito louco, que o pessoal corria nas paredes, dava tiro e destruiu todo o negócio, e daí as balas caíam. E eu não entendi porra nenhuma do que aquela pessoa tava falando e pensei, pá, esse filme deve ser uma merda. Daí eu juro que eu esperei esse filme sair do cinema, passou um tempo, eu esqueci o que era, e eu aluguei, tinha saído recém na locadora uma fita nova, na época. Não, já era DVD. Era DVD já quando eu aluguei. Um filme chamado Matrix, que eu assisti e eu, meu vizinho na época, e mais, acho que minha prima também viu junto, a gente simplesmente enlouqueceu e passamos um mês vendo aquele filme todos os dias. Sério? Todos os dias? Seríssimo. A gente via todo dia. A gente chegou ao ponto que a gente declamava as cenas junto com o filme. Que legal. Eu até hoje lembro, acho que mais da metade dos diálogos é... Pra mim, enlouquecedor, o mundo criado. Eu não acho as atuações tão fantásticas. O Keanu Reeves é um ator limitado, mas tem um carisma excepcional. E o papel é perfeito pra ele, assim, é um personagem que não precisa exprimir muito pra trazer muito. E essa coisa, na época, era muito vivo pra mim, tu entrar na internet e te imaginar uma pessoa diferente ou assumir outra identidade. E o filme lida muito com isso, eu acho muito divertido e importante. E, cara, a ação é sensacional. O filme trouxe um monte de inovação de efeitos especiais, pra época, o efeito bullet time. Aquele efeito, eu ia falar daquele efeito bullet time, né, que ficou muito, muito conhecido na época e foi referência depois. É, né, demais. Assim, um monte de coisa. Foi copiado tanto que chegou ao ponto de perder a graça. Sim, sim. Mas, eu não consigo pensar outro filme de ação tão bem filmado, tão bem estruturado no sentido de linguagem visual. Agora eu vou rapidinho também falar que eu adoro as sequências. São filmes que eu reconheço que têm profundos defeitos, mas também são filmes que, assim, que têm um apreço visual sem paralelos. As irmãs Wachowski são minhas ídolas, eu não sei como falar, mas eu gosto muito do trabalho delas até hoje. Alexandre, próximo filme contigo. Então, seguindo aqui a minha sequência de vida, infância e adolescência, agora chegamos na vida adulta. Eu vou te dizer que disparadamente foi o filme mais difícil de escolher, o da vida adulta, justamente por uma questão que o Leonardo até chegou a falar um pouquinho sobre isso. Acontece que por esse critério que eu segui, esse filme da minha vida adulta é o único filme sobre o qual o tempo ainda não agiu, né? Uhum. Então eu não tenho essa noção do que ele representa tanto para mim, sabe? Então eu escolhi pelo momento, e é aquela coisa, né? O Leonardo bem falou, a gente muda a todo instante, a gente muda a cada ano, a cada mês. Então pode ser que daqui 5 anos não seja mais esse filme. Mas eu não posso negar o que eu penso no momento, e eu acho que talvez de nós três eu tenha sido a pessoa que mais gostou desse filme, que é Parasita, do Bong Joon-ho, tá? Ele, cara, me encanta o trabalho de direção do Bong Joon-ho aqui. Ele utiliza o enquadramento com uma semiótica, o simbolismo, que fortalece mais ainda a crítica social, a crítica à desigualdade social que esse filme propõe, né? Outra coisa que eu acho muito interessante é a transição de gênero no meio do filme, do meio para o final do filme, assim, de uma forma muito bem feita e inesperada para o espectador. Ele parte de um drama com certos alívios cômicos e se transforma num suspense quase terror. Me pegou completamente desprevenido a primeira vez que eu vi. Exatamente. E sem falar na representatividade para todas as pessoas que fazem cinema em língua não inglesa que esse filme conquistou.
Esse filme foi mega premiado, ele ganhou desde Cannes até o Oscar de melhor filme, sendo o filme falado em coreano, e foi a primeira vez que isso aconteceu. Sim. Isso foi muito marcante pra mim, assim, a gente assistiu a esse Oscar juntos, né? E acho que foi a única vez que a gente vibrou como se fosse um gol, assim, como se fosse um título. É verdade. Quando um filme... né? Quando o filme ganhou o Oscar de melhor filme. Geralmente quando chega no melhor filme eu já parti pra outra, já tô curtindo outra coisa, porque o Oscar já perdeu minha atenção. Nossa, mas eu também gostei muito quando o Parasita ganhou, mas eu devo dizer que quando o Guilherme Del Toro ganhou pela Forma da Água, eu fiquei muito feliz também, porque eu sou muito fã desse cara. Justo. Sim. Mas foi uma comoção geral, né, em 2020. E, cara, eu gosto muito desse filme, atualmente é o meu filme favorito. E eu só queria, pra não deixar passar, eu não consegui escolher um filme dirigido por ele, mas eu não posso me apresentar sem citar Pedro Almodóvar, que é o meu diretor favorito. E eu não... eu poderia falar de vários filmes aqui, eu gosto da filmografia inteira dele. E eu só queria citar, como é o episódio 0, né? Então não posso deixar de citar ele. Não sabia que era teu diretor predileto. Sempre pensei que fosse tipo Scorsese. Ou... enfim, não sei quem, mas... Não sabia. Legal. Eu também não sabia. Atualmente é o Almodóvar. Legal. Eu vi pouquíssima coisa do Almodóvar, deveria ter visto mais. Eu acho muito bom, cara, a estética própria dele, que ele propõe, sei lá, um certo exagero como estilo que ele propõe nos filmes dele e tal. Eu gosto muito do Almodóvar. O Volver, por exemplo, é um filme que eu gosto muito. O Volver é sensacional. Eu acho ótimo também. Mulheres à beira de um ataque de nervos é um dos poucos que eu vi e eu acho incrível. Tem vários. Todo sobre mi madre, Hable con ella, fale com ela, A Pele que Habito, né? Tem muitos. E Leonardo, qual o seu terceiro filme de 2012? Então, sim, todos são de 2012 e todos, o título desses três filmes Por favor, não fala Prometheus. Não é Prometheus. Yes! Tá, pode falar. Mas o título do filme também é uma palavra só, da mesma forma que Drive e Shame. Mas esse terceiro filme eu acho que não é um filme que tem uma excelência tão grande quanto Shame, quanto Drive. Ele vai falar Prometheus. É um filme de terror chamado Sinister. Boa. Em português, A Entidade. É um filme com Ethan Hawke, é um filme, dirigido que é o pelo ator Scott favorito do Derrickson. Leonardo, eu vou entregar ele agora. Sim, Ethan Hawke, meu ator favorito, e a minha atriz favorita provavelmente é Charlotte Rampling. Mas por que o Sinister? Eu acho que o Sinister, como eu falei, acho que não é um filme tão... não tem uma excelência tão grande quanto o Shame e o Drive, mas é um filme que, sendo assim bem sincero, eu acho um filme que depois que eu assisti, eu saí bastante assustado do cinema. Eu acho de uma forma parecida que eu saí depois que eu assisti o Atividade Paranormal. Existem filmes de terror melhores que o Sinister? Com certeza. Mas eu sinto que depois que eu vi o Sinister, isso me abriu uma perspectiva que eu até aquele momento eu não tinha. Que eu não tinha o hábito de assistir filme de terror. Até acho que eu tinha um certo preconceito com filme de terror. Mas depois que eu assisti Sinister, eu senti, opa, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui em filmes de terror que eu não sabia que eu gostava e eu não sabia que eu poderia vir a gostar tanto. Então acho que o Sinister me mostrou que o quanto eu... Foi depois do Sinister que eu me tornei muito fã, assim, e muito interessado em filmes de terror, né? Eu acho que o Sinister tem também elementos que eu gosto muito, que é um personagem escritor. Tem o Ethan Hawke, que é um ator que eu adoro, e todo aquele clima, né, de... enfim, que é um escritor que se muda para uma casa que estava com preço barato, ele se muda com a família, mas ele descobre vídeos ou filmes Super 8 no porão dele, e dentro desses filmes Super 8 tem uma espécie de demônio. Que parece um integrante do Slipknot e é muito esquisito. Pois é, exatamente. Mas, enfim, é um filme que me marcou muito, eu realmente saí muito impressionado do cinema, assim, realmente muito assustado. E foi depois do Sinister que eu percebi que eu comecei a ter muita vontade, muito prazer em assistir filmes de terror, e eu devo isso muito a ter ido ver o Sinister. Então, aliás, Rafael, muito obrigado, porque foi tu que falou pra gente ver. Fui eu que falei,
Na minha cabeça eu saí daquele cinema super decepcionado. Mas realmente... Eu entendo ser decepcionado desse filme, mas eu entendo realmente isso. Mas naquele momento... Mas isso é uma coisa que eu gostaria de retificar, e que eu revi o filme depois de alguns anos e achei ele bem legal, na verdade. Ele cria uma tensão, tem um clima que não é tantos filmes assim que tem. Eu acho, inclusive, que seria interessante revisitar esse filme do futuro. Fica a dica. Fica a dica. Sensacional. E com isso, chegamos agora, então, ao final desse episódio de introdução, que eu acho que talvez seja um pouco mais longo do que é recomendável para um episódio de introdução. Mas eu acho importante as pessoas que ouvirem o podcast terem uma noção do nosso gosto e, enfim, se identificam e pelo menos entenderem de onde a nossa opinião é formada, basicamente. O nosso próximo episódio, que vai ser o primeiro episódio de fato, vai ser sobre Drive. Nós vamos fazer uma análise aprofundada e acho que vai ser um episódio muito divertido de se gravar. Não esqueça também de nos seguir nas nossas mídias sociais, no Twitter, em @queroverpodcast, no Instagram, @euqueroverofilme. Não esqueça também que você pode nos mandar e-mail com críticas, dúvidas, sugestões para euqueroverofilme@gmail.com. E só lembrando, desculpa, que o episódio do Drive vai ser uma análise bem minuciosa e com spoilers. Né? Vai ter vários spoilers. A gente vai falar tudo do filme, basicamente. Recomendável ver o filme, se quiser ouvir o podcast, eu acho... Ou se já viu o filme e tem uma boa lembrança também, tá valendo. Mas eu acho que a discussão é divertida, acho que vai ser um negócio que as pessoas podem gostar. E por hoje, então, é só. Até daqui a... Bom, nós não sabemos quando esse episódio vai sair, na verdade. O próximo episódio deve sair na próxima sexta-feira de quando sair esse. Mas isso não importa, porque as pessoas podem estar ouvindo isso no futuro também. Sim, com certeza. Mas então, até o nosso... Esse episódio é o episódio 0. Esse episódio não existe, na verdade. Ele é só pra começar a feed nos serviços. Começar a vida do podcast. Exatamente. Mas então, até o... Se tu tá ouvindo esse episódio, saiba que esse episódio não existe. Pensa sobre isso. Rafael, a gente pode dar Esse nossas redes podcast. sociais pessoais também? É verdade. Eu tinha me esquecido disso. Você pode me seguir no Twitter em Rafael_Coelho. Alexandre. No Twitter é @AL_Rossi. Leonardo. @Leo Wittmann. WI2TMA2Ns. E até o nosso primeiro episódio. Quem aqui quer falar uma palavra de despedida? Tchau, tchau. De novo! Não, desculpa. Vai lá, Alexandre. Dá um tchau decente. Agora eu não sei mais o que falar, cara. Fala tchau. Vamos lá, 3, 2, 1. Valeu, pessoal. Vamos lá, 3, 2, 1. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Yeah.